Graça e paz, meu querido irmão, estamos de volta aqui aos livros poéticos. Essa é a aula número 7. E essa aula vamos falar sobre o livro de Eclesiastes. É um dos meus favoritos, gosto muito dele. E o tema dele, então, aqui que você tem no livro, você poderá acompanhar no meu PDF, uma busca por objetivo. O autor, há duas linhas de evidência externa e interna que apontam para Salomão, não é? Mas para as provas externas, a tradição judaica atribui o livro de Salomão. Internamente, no entanto, uma série de linhas dá evidência que mostram que Salomão foi certamente o autor. Primeiro, o autor se identifica com o filho de Davi. Capítulo 1, versículo 1, logo de cara no início, você encontra ali este Salomão falando, eu, filho de Davi, rei em Jerusalém. E temos várias evidências no capítulo 1, 2, dizendo e que falam certamente que o autor desse livro, Eclesiastes, é evidentemente Salomão. Assim sendo, a data ela ocorre no ano de 1931 a.C., ano 931 a.C. De acordo com a tradição judaica, Salomão escreveu a canção em seus primeiros anos de vida, expressando o amor de um jovem. Então nós encontramos isso, não é? Ele escreveu os provérbios em seus anos de maturidade, manifestando a sabedoria de um homem de meia idade. E ele escreveu Eclesiastes em seus anos de declínio, revelando a tristeza de um homem idoso. Isso é muito interessante porque você encontra as escritas de Salomão, Cantares, Provérbios e Eclesiastes, em seus períodos respectivos de sua vida. Então, Cantares, ele era jovem, fala sobre o amor, né, a mulher, entre outras áreas. Então, depois ele cita Provérbios, ali ele falando no pico da poesia, no pico da manifestação de maturidade dele. E agora ele entra em Eclesiastes. E aqui ele revela algumas questões de tristeza por ser um homem idoso, mas também por ser um homem de tanta sabedoria e que a sabedoria para ele, e ele mesmo fala, né, a vida, nada é novo debaixo do sol, tudo é vaidade. Então, talvez Eclesiastes seja um registro de arrependimento, e o arrependimento de Salomão, por seus graves lapsos morais, ali registrados, especialmente em 1 Reis, capítulo 11. Então, o livro de Eclesiastes teria sido escrito pouco antes de sua morte, ali por volta do ano de 931 a.C. O nome Eclesiastes provém do título dado na tradução grega, a Septuaginta. O termo grego Eclesiastes significa assembleia. Não é? Ele deriva muito com a ideia da palavra igreja, eclesia no grego. Então aqui Eclesiastes significa assembleia e deriva da palavra base no grego, eklea, que estamos falando sobre o Septuaginta, que seria a tradução do grego, que significa igreja. Interessante, né? Eclesiastes, eclesia, igreja. O título hebraico é Keholeth, que significa aquele que se reúne e fala em uma assembleia. O eclesiástico, o pregador. Olha que interessante, né? O tema e o objetivo do livro. O tema básico é a futilidade da vida à parte de Deus. No desenvolvimento desse tema, nós temos quatro propósitos chaves que se emergem. Então, me acompanhe aqui, vamos falar sobre essa questão agora. Primeiro, ao procurar demonstrar que a vida sem Deus não tem sentido, Salomão está procurando demolir a confiança nas realizações de sabedoria baseadas no homem. Ele mostra que todos os objetivos do homem, ou o caminho que parece certo para o homem, devem necessariamente levar a uma insatisfação e ao vazio. Salomão registrou a futilidade e o vazio de suas próprias experiências para tornar seus leitores desesperados por Deus. Ele procurou mostrar que a sua busca para a felicidade não pode ser realizada pelo próprio homem na busca desta vida. Então aqui ele mostra que a vida sem Deus não vai fazer sentido. E ele mostra a futilidade das realizações dele
né? E você encontra no capítulo 2, 3, que ele mesmo fala, olha, eu fiz tudo para mim, eu tive escravos, tive cantores, tive casas, tive vinhas, né? Fiz grandes coisas na minha vida, eu experimentei todas as coisas, ele diz também, mas você vê no decorrer do livro que ele fala de tudo que eu experimentei, a conclusão é essa, que a vida é inútil. Mas ele não termina assim, obviamente. No capítulo 13 ele finaliza Eclesiastes dizendo e mostrando qual é a principal a finalidade e o que realmente vale a pena fazer. E ele termina dizendo, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, em segundo lugar, Salomão afirma que muito na vida não pode ser plenamente compreendido, o que significa que devemos viver pela fé e não pela visão. Então, como um homem muito sábio, Salomão, ele traz essas afirmativas, as narrativas dentro do livro de Eclesiastes, daquilo que eu até falei na outra aula, né? O mundo nos dias de hoje, parece que a gente está doido para buscar uma resposta para tudo. Aconteceu isso? Eu tenho uma resposta. Aconteceu aquilo? Eu tenho uma resposta. Ainda mais agora na época de pandemia. Todo mundo quer e é especialista em tudo, mas na verdade não é mesmo? E Salomão, na sabedoria, ele fala isso, ele declara, olha, nós temos que entender que nós não conseguiremos compreender todas as coisas na vida. Algumas coisas são inexplicáveis, algumas coisas estão ali dentro da anomalia, né? E é por isso que o convite é de viver pela fé. Veja, por exemplo, o homem buscando a reconhecer ou ver como que veio o homem. Vemos o macaco, isso e aquilo. Enquanto Hebreus fala, pela fé nós sabemos, compreendemos que Deus criou os céus e a terra. Como? Eu não tenho ideia. Nem você, nem ninguém sabe como isso aconteceu. Mas pela fé nós compreendemos que Ele fez os céus e a terra. Terceiro, Eclesiastes apresenta uma visão realista da vida que contrabalança o otimismo de Provérbios. Mostra que existem exceções às leis e às promessas de Provérbios, pelo menos do ponto de vista desta vida. Então, Provérbios 10, 16, por exemplo, afirma que a justiça é feita aos justos e aos ímpios, mas Eclesiastes 8, 14 observa que nem sempre é assim, pelo menos não nesta vida. São estas contradições. Então, aquela ideia de o sol se levanta para o justo e também para o injusto, que aparenta que o injusto saiu ganhando e ganhou, e o justo perdeu. Mas isso é apenas uma questão aparente, onde ele traz esta simbologia de coexistência entre as duas coisas. E em quarto lugar, Salomão mostrou que o homem, deixado às suas próprias estratégias, sempre encontrará a vida vazia, frustrante e misteriosa. O livro, entretanto, não significa que a vida não tem resposta, que a vida seja totalmente inútil ou sem sentido. Significa que pode ser encontrado, explicou ele, no temor de Deus. E é isso, e é dessa forma que Eclesiastes termina. Inclusive, eu vou pedir até para que você abra lá comigo em Eclesiastes, no último capítulo, que diz ali, né? Capítulo 13, 14, acima de tudo, este é a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Ele fala isso no final de Eclesiastes, depois de toda a narrativa que ele então traz em todo o seu livro falando sobre isso. A palavra-chave, nós temos várias, que é a vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Capítulo 2, não há nada melhor para um homem do que comer e beber. Ele fala isso, aproveite, porque viva a sua vida. Então ele relata essas questões que tem a ver com a vida ali, às vezes de forma alheia para com o homem. E capítulo 12, 13 e 14, a conclusão, tema a Deus e guarde os mandamentos. Capítulo chave desse livro
o pregador olha a vida através do binóculo, né? Por outro lado, da perspectiva do homem natural que só vê a vida sob o sol, a conclusão é: tudo é vaidade. O pregador documenta cuidadosamente que esta última visão, como uma longa lista de suas próprias perseguições pessoais, nenhuma quantidade de atividade ou posse satisfaz o desejo do coração do homem. E Salomão ele tenta evidenciar isso claramente, ou seja, a velha frase: quem não tem quer ter, quem tem quer ter mais, e o saco não para, ele não tem, ele fica enchendo e a insatisfação nunca virá. De fato, isso é uma grande realidade. Você vê hoje pessoas que tem histórias de pessoas que ganharam loteria e que a vida ficou pior do que era antes. Essas histórias que eu já vi por aí, que as pessoas ganharam loteria e depois que perderam tudo, ficaram mais pobres do que inicialmente estavam. Por quê? Porque a luta para buscar alguma coisa na vida, e isso Eclesiastes, Salomão fala, porque ele experimentou de tudo, é inútil. Temer a Deus é mais importante. E quando você teme a Deus, você teme a palavra dele. E uma das coisas que ele pede é que você ame ao seu próximo e ame a Deus. Um dos remédios para a depressão, um dos mais eficazes que existe, não é uma pílula, mas é quando você ajuda alguém, aquilo ajuda você também. Isso é uma aula de psicologia dada por Salomão aqui. Como que Cristo é visto no livro de Eclesiastes? Como somente Cristo é o meio do homem para Deus, onde o homem encontra a plenitude e a satisfação, ou a vida e a vida mais abundante. A futilidade e a perplexidade experimentadas na vida só podem ser removidas através de um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Eis aí a aspiração do homem por significado e satisfação se encontra apenas no Salvador. Em outras palavras, você tenta de tudo, você compra tudo, você constrói tudo, você procura no seu namorado, na sua esposa ou marido, a razão de viver você não vai encontrar. E Salomão então conclui que essa razão ela está escondida em Cristo Jesus. Eis aí a plano da salvação, eis aí a palavra final, onde você encontra em Cristo Jesus a vida real e verdadeira. Você encontra no seu livro PDF o esboço do livro de Eclesiastes. Depois você poderá dar uma olhadinha sobre ele, tá? E assim poder estar olhando e utilizando esse esboço da forma que você bem entender aqui. Muito bem? Então nós terminamos aqui o livro de Eclesiastes de uma forma muito rápida. Mais uma vez, temos aqui agora uma atividade. Faça essa atividade, tira um print screen dele, mande para nós e a gente vai estar fazendo a correção para você. E caso você tenha alguma outra pergunta mais aprofundada para esses livros, fique à vontade e eu estarei fazendo o máximo de mim para te ajudar a responder. Então, Deus abençoe e até daqui a pouco na nossa última aula dos livros poéticos. Deus abençoe.